Povo de Deus, bom dia. A paz do Senhor esteja com todos, amém? Pegue a palavra de Deus, amados. Hoje, Santa Ceia do Senhor, nós vamos ouvir a palavra de Deus. E eu quero que você abra hoje. Isaías 55:6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém? Vou ler de novo, amados. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém? Põe a mão assim na altura do teu coração. Feche os seus olhos nesse momento. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso. Meu Deus, a responsabilidade, Pai, ela é brutal, meu Deus. Só o Senhor sabe o que é estar em cima do teu altar e anunciar o teu evangelho genuíno. Mas, meu Deus, a nossa incapacidade, ela é muito grande, meu Pai. Por isso eu peço, meu Deus, que esteja conosco nesta reunião, falando, meu Deus, em cada vida aqui presente, em cada coração, para que nós, meu Deus, saiamos daqui diferentes, Pai. Saiamos daqui, meu Deus, completamente avivados pela Tua palavra, certo daquilo que queremos, certo, meu Pai querido, de onde iremos chegar. Então, meu Deus, em nome de Jesus, toma a vida de cada pessoa que está aqui. E se há alguma coisa na vida dessa pessoa que possa impedir, tentar impedir o teu agir, meu Deus, já desbloqueia, meu Pai, os ouvidos dessa pessoa para ouvir. Meu Deus, amolece esse coração para receber a tua palavra, para que nós, meu Deus, saiamos daqui, meu Pai, completamente diferente da maneira que entramos. Por isso, meu Deus, o Senhor tem total liberdade para falar conosco, Pai. Mas fale à tua maneira. Não nos poupe nesta manhã, Pai. O que tiver que ser dito, diga. O que tiver de falar, fale. Mas não nos deixe, meu Pai, sair daqui da tua casa sem a tua presença, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Diga glória a Deus, igreja. Por favor, igreja, pode se assentar. Amados, não conversem, por gentileza. Fiquem atentos para o que Deus ele quer falar com a igreja. Ontem eu falava com os irmãos, Deus ele quer falar com a igreja dele. Então, quem tem ouvidos para ouvir, o que ouça o que o Espírito Santo ele tem para dizer para todos nós nesses tempos do fim. Amados, Deus é maravilhoso e ele tem atributos que são próprios dele. Tem coisas que você só vai encontrar no Senhor. Por exemplo, uma santidade elevada ao terceiro nível, que é o nível mais alto, porque Deus ele é muito santo. Deus ele tem uma justiça que vai além do que os nossos olhos já viram e do que os nossos ouvidos já ouviram. E Deus, amados, que criou todas as coisas que há em toda a terra, ele criou tudo, amados. A Bíblia ela diz que ele criou o ferreiro e criou o assolador. Mas ele também é aquele que põe a mão para que nenhuma palavra
prospere contra a vida daqueles que andam debaixo da proteção dele. Deus, ele fez todas as coisas, e o homem, o ser humano, ele é a coroa da criação de Deus. Deu tudo que o homem ele viesse a precisar, para que ele não viesse a ter falta de nada. Deus, depois que faz a criação do ser humano, toda a provisão que ele necessitava, Deus ele fez também. E Deus ele colocou o homem no melhor lugar, num lugar onde não se tinha doença, não se tinha nenhum tipo de enfermidade, não se havia contendas, não havia problemas, dificuldades nenhuma existia. Então Deus, ele preparou tudo para o homem. Mas, amados, a desobediência do homem fez com que Deus tivesse que puni-lo. Ele tivesse que aplicar a punição ao homem. E essa punição foi muito alta, que foi a expulsão ali do jardim do Éden. Mas pior do que ser expulso do melhor lugar onde tem tudo, é ser expulso da face de Deus. Ter os seus ouvidos tapados para não ouvir mais aquela voz doce e suave que todo dia, na viração do dia, vinha falar com o homem. Imagino que é isso, você perder isso. E, amados, com a expulsão do jardim ali e da presença de Deus, o homem, consequentemente, ele vai perder os cuidados do Senhor com a vida do homem. E Deus, desde esse dia, desde a criação, ele vem se reconciliando com o homem. Embora o homem, ele fez aquilo que é mal, aquilo que é errado, Deus, ele vem se reconciliando ao longo de toda a eternidade, em toda a criação, de todos os tempos. Deus, ele vem tentando se reconciliar, perdoando o homem e até mesmo abençoando o homem para ver se o homem acorda. Por exemplo, nós vemos os ninivitas, amados, eles estavam condenados a ser destruídos. E Deus, por causa que aqueles homens eles eram muito malignos. Para você ter uma ideia, os ninivitas eram grandes assassinos. Eles eram cruéis, torturadores. E Deus ele fala: chega, não tem mais jeito com essa criação, com os ninivitas. E ele vai levantar ali o profeta Jonas para estar ministrando contra a cidade de Nínive. Ele não foi ali dizer para eles se arrependerem. Deus ele foi mandar o juízo de Deus. Ele diz: em 40 dias a cidade vai ser destruída. Em 40 dias não vai haver mais oportunidade. Ele simplesmente anunciou o juízo de Deus. E aí, amados, diz a palavra do Senhor que os ninivitas, diante do juízo de Deus, daquele desejo de Deus destruir e acabar com aquilo que é maligno, diz a palavra do Senhor que os ninivitas, todos eles vão se arrepender e se converter ao Senhor. Eles vão jejuar, até os animais, amados. Eles vão ser colocados panos de saco e eles vão voltar o seu coração para Deus, clamando ao Senhor. E diz a palavra de Deus que Deus, que já estava com um martelo para bater, ele vai perdoar os ninivitas. Ele liberou o perdão, não houve destruição. Mas, amados, tem muitos que Deus ele perdoava e depois aquela pessoa, ela voltava a decepcionar a Deus. Deus ele reconciliando o homem, parecendo que vai voltar o seu coração para Deus e depois decepciona o Senhor. E eu quero te dar um exemplo aqui dentro da palavra de Deus, aqui no segundo livro das Crônicas. Vamos comigo? No segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 15, a palavra do nosso Deus, ela vai falar de um rei que a maior parte do seu reinado foi muito bem sucedido, que era o rei Asa, que era o rei de Judá. Israel, ele era dividido em dois.
tinha a parte de Judá, que vinha o rei de Judá, ele coordenava, e tinha a parte de Israel, que era o rei de Israel que coordenava. O rei Asa, ele era rei de Judá. E diz a palavra do Senhor que ele vai receber um aviso de Deus. Diz aqui no versículo 1, segundo Crônicas 15:1, acompanhe comigo a leitura, diz assim: não foi um homem na carne que disse, diz aqui, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa. Ele disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. O profeta, ele vai dar esse aviso, que o Senhor está conosco enquanto nós estamos com ele. Se nós deixarmos ele, ele nos deixará. Se nós procurarmos ele, ele deixará ser encontrado por nós. Ele disse isso para Judá e para o seu rei. E aí, amados, esse aviso, ele veio como uma flecha no coração de Asa, desse rei, que vai tomar logo uma atitude que agradou a Deus. Diz aqui no versículo 8 o seguinte, olha, diz a palavra do Senhor assim: ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Odede, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Olha o que ele está fazendo. Recebeu o aviso, na hora, amados, ele começou a mudar a atitude, ele começou a falar com o povo: anima-te, vocês estão muito desanimados. Vamos fazer o seguinte, vamos limpar, vamos tirar de dentro das casas todas as abominações, vamos tirar do nosso meio tudo que está desagradando ao Senhor, vamos fazer uma faxina nos lares, vamos fazer uma faxina na casa de Deus, vamos limpar. E aí, amados, ele tomando essa atitude, muitas pessoas viram que Deus era com ele. E diz aqui no versículo de número 12, que ele não parou por aí. Diz o seguinte: entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Sabe o que eles decidiram? Vamos buscar Deus, vamos entregar a nossa vida completa diante do Senhor, de todo o coração, de todo entendimento, sem preocupar com o amanhã. Vamos buscar a Deus sem ansiedade, vamos buscar a Deus por aquilo que Ele é. Eles fizeram uma aliança, e olha o que eles vão dizer aqui no versículo de número 13, diz aqui, e de que todo aquele, olha a aliança que eles vão fazer, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto o menor como o maior, tanto homem como mulher. Olha, ele falando assim: vamos fazer o seguinte, vamos buscar Deus de todo o coração, vamos fazer um combinado, e quem não estiver buscando a Deus de todo o coração, morre. Pode ser criança, pode ser qualquer um. Imagina só a certeza, a convicção que eles tinham
em buscar a Deus. E Asa, ele estava tão focado que não importava quem tivesse errado, ele queria era consertar as coisas. Diz aqui no versículo 16 o seguinte: o rei Asa depois também a Maacá, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porque ela havia feito a Azerá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que foi feita em pó, queimou no vale de Secrom. A mãe dele era a rainha mãe, mas estava fazendo tudo errado. Estava fazendo tudo errado, pervertendo o povo. E sabe o que Asa ele faz para agradar a Deus? Mãe, a senhora está fora. A senhora não vai ficar mais em cima aqui com esse título, porque a senhora está fazendo mais mal do que bem para o povo. Olha só que atitude. Você teria coragem de repreender alguém da tua família que está desagradando ao Senhor? Pastor, eu faço isso direto, mas parece que eles não me ouvem. Ficam com raiva de mim. Você acha que a mãe de Asa ficou batendo palmas para ele, amado? Quando ela perdeu o título, o cargo dela, ele destituiu a mãe dele. Falou no meio de todo mundo: a partir de amanhã, a minha mãe não manda mais em nada aqui. Quem vai mandar é Deus. Quem vai mandar é o Senhor. E diz aqui, amados, que por causa dessa atitude, ele foi abençoado. Diz aqui, por exemplo, no versículo de número 15, segundo Crônicas 15:15, diz assim: todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. Quem aqui precisa de paz? Todos nós, não é verdade? Eles tinham alegria e paz, amados. Diz aqui no versículo 19: não houve guerra até ao 35º ano do reinado de Asa. Não havia guerra. Imagina só, você que vive matando um leão por dia. É batalha em cima de batalha, luta em cima de luta. Esse povo passou a buscar a Deus de todo o coração, começou a limpar as casas, destituiu quem estava errado, e aí houve paz e não houve guerra no meio deles. Olha que maravilha. Mas, amados, esse homem que está tudo bem, tudo tranquilo, vai decepcionar a Deus. Vai decepcionar ao Senhor. E quando uma pessoa que recebe a direção de Deus decepciona a Deus, ela pode esperar que a consequência venha. Diz aqui no versículo de número 7, capítulo 16, versículo 7, segundo Crônicas 16:7, diz assim, que Asa, ele vai começar a fazer umas alianças meio esquisitas com o rei da Síria. Diz aqui no versículo 7 o seguinte: naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grandes exércitos contra muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerra contra ti. Agora vai haver guerra, vai ter problema contra ti, Asa. Você está desagradando a Deus de novo. E aí sabe o que Asa ele vai fazer? Ele vai mandar prender o profeta e vai mandar bater nele. Olha, diz aqui no versículo 10, porém Asa se indignou contra o profeta e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele. Por causa disso, na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Esse homem está doido agora. Deus está corrigindo ele e ele não aceita a correção de Deus. E amados, a maior prova de amor que o nosso Deus ele tem pelo seu povo, depois de Cristo, é a correção que ele nos dá. É quando ele mostra que nós estamos errados, aonde que nós estamos errando.
Deus, ele está mostrando para Asa e ele manda o homem de Deus ser lançado no tronco, bate nele. Ele não sabe o que ele está dizendo. Eu sou Asa, o rei de Judá, não tem guerra contra mim. Mas diz a palavra do Senhor, amados, no versículo de número 12, que teve consequências seríssimas contra Asa. Diz aqui, a consequência dele decepcionar a Deus, não ter dado ouvidos ao Senhor. Diz aqui no versículo 12: no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. Segundo a história, ele teve uma gangrena nos pés, que os pés dele ficaram apodrecidos em vida, amados. Ele caiu Asa doente dos pés, e sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Asa, ele vai morrer, amados, com essa doença. Mas sabe por quê? No dia da sua enfermidade, ele não confiou mais em Deus. Ele não pediu socorro que vem do alto. Ele confiou nos médicos. E, amados, eu quero abrir uma aspas aqui para mostrar para você que qualquer coincidência, que qualquer comparação não é uma coincidência. Hoje nós vemos, amados, muitos cristãos que trocaram a confiança do Senhor, não confiam mais em Deus. Amados, tem gente que tem 1 ano que eu não vejo na igreja, que Deus não vê na casa dele. Tem pessoas que estão aí com medo da enfermidade e esquece, amados, que Deus é que tem poder sobre todas as coisas. Você não vê a medicina do nosso país, do mundo, andando igual a barata tonta, sem saber o que dizer mais. Cada dia é uma coisa, cada dia é um problema, cada dia é uma atitude, cada dia o vírus está maior, é a vacina, hora não é problema, tem que ficar em casa, tranca tudo, vamos quebrar, vamos acabar com tudo. O povo está perdido, mas sabe por quê? Tirou os olhos de Deus, tirou os olhos do Senhor. E sabe de quem que é a culpa, amados? A culpa é nossa. Sabe por quê? Porque Deus, ele não espera que o ímpio levante a cabeça, mas ele espera que o justo levante. Deus, ele fala que o povo dele, que se chamar pelo nome dele, se o povo dele, ele não fala o povo de toda a terra. Ele não fala isso. Ele cobra o povo dele. E hoje eu quero te dizer algo da parte de Deus, amado. Hoje você tem a maior oportunidade da sua vida, porque pode ser a última, amados. Deus, ele quer reconciliar-se com o seu povo. Ele quer se reconciliar. Hoje Deus, ele te trouxe aqui porque ele quer reconciliação. Porque, amados, a trombeta de Deus, ela está para soar. E depois que ela soar, não haverá mais tempo de reconciliação. Ouça, não haverá mais tempo. Aí eu te pergunto uma coisa, qual que é o sentimento que isso traz para você, amado? Qual que é o sentimento? A trombeta de Deus pode soar a qualquer momento. Como que você fica hoje aqui nessa manhã pensando nisso? O que esse prenúncio da volta do Senhor traz para você? Amados, em nome de Jesus, por favor, o inferno, ele é real, ele existe. Diz aqui, em Apocalipse 20, vamos lá comigo, em Apocalipse capítulo de número 20, no versículo de número 15, a palavra do nosso Deus, ela é muito clara, amados. Diz aqui, Apocalipse 20, versículo 15. Olha só o que Jesus ele vai dizer para João. E João ele vai escrever, amados. Diz aqui, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Existe.
Quando a trombeta soar, não haverá mais tempo de reconciliação. E, amados, o que você tem feito da sua vida? Hein, meus irmãos? O que você que está aqui nessa manhã tem feito da tua vida? Quais que têm sido as suas atitudes? Por que, meu irmão? Por que você mudou tanto? O que aconteceu? A trombeta está para soar. Por quê? Cadê a fé? Cadê a confiança em Deus? Deus, ele quer reconciliar com o povo dele. Mas o que aconteceu com você? Por que você ficou medroso desse jeito? Amados, em nome de Jesus, tem alguma coisa errada. Antes, eu vou te dizer uma coisa. As pessoas, elas não querem ir mais para o céu. Antes o cristão, ele levantava querendo ir para o céu todos os dias. Hoje não. O projeto de vida da pessoa não é vida eterna, não. É aqui na terra. Não, minha irmã, não é misericórdia. É a verdade. Tem pessoas se projetando para passar muito tempo aqui na terra. Ela já não quer mais ir para o céu todos os dias. Para muitos, o que estão conquistando aqui na terra é melhor do que o que Jesus conquistou para nós e está preparado no céu. Sabe por quê, meus irmãos? Porque, com todo o respeito, esse negócio para mim, da pessoa falar, pastor, eu preciso trabalhar, você precisa de Deus também. Tem pessoas que se encaixotam dentro de um ônibus lotado, mas quando fala para vir para a igreja, não vem. Quando fala para buscar Deus, ainda que seja em casa, não conseguem. O que aconteceu, meu irmão? Pergunta para quem está do teu lado, o que aconteceu com você? Cadê aquela vontade, aquela alegria, amado? Sumiu. Deus, ele quer reconciliar com você. Ele quer fazer uma reconciliação. Mas, amados, Deus, ele é maravilhoso. Só que a pessoa precisa não ter um relacionamento superficial. A igreja, ela vive numa superficialidade muito grande com Deus. Diz aqui, amados, no Salmo de número 34, no versículo de número 8, o salmista, ele vai dizer aqui o seguinte, Salmo 34, versículo de número 8. Esse salmo, ele é maravilhoso, mas o versículo de número 8, ele traz um ensinamento maravilhoso. Ele diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Amados, ninguém tem vida com Deus superficialmente. Você precisa experimentar Deus. Você precisa caminhar com Ele. Você precisa ter vida com Ele. Ninguém consegue dizer que Deus é bom sem ter experimentado. Talvez a pessoa ela fica assim, pastor, eu não me entrego por inteiro para Deus, por causa que eu tenho medo do que os outros vão pensar. Experimenta, meu irmão, que você vai ver quanto Ele é bom. Porque depois que você experimenta andar com Deus, depois que você experimenta estar na presença de Deus, cultuar a Deus, se entregar para Deus, você vai ver o quanto nosso Deus é bondoso, o quanto Ele sempre quis o teu bem, o quanto tudo que Ele preparou foi para o teu melhor. Louvado seja Deus! E quem aqui gostaria de viver coisas boas? Diga glória a Deus! Amados, é muito normal todos quererem viver coisas boas. Mas tem pessoas que querem viver coisas ruins também. Sabe por quê? Vou te perguntar uma coisa. Você gostaria, vamos colocar aqui, qual que você prefere? Um pudim de leite, com aquela calda em cima, até brilhando?
ou um pudim de jiló, hein? Mas por quê? Mas tem gente que gosta de um pudim de jiló. Sabe por quê? Porque está andando com Deus, está fazendo as coisas diante de Deus, está caminhando certinho, mas de repente quer experimentar aquilo que é amargo, quer experimentar aquilo que desagrada a Deus. Aí a vida, sabe o que acontece? Fica amarga. A vida ela começa a perder o sabor. E eu imagino que um pudim de jiló não combina. Deve causar uma indigestão, amados. Deve trazer um problema, um retrocesso na vida de alguém. Quando a pessoa ela vai buscar o pecado como satisfação da tua carne, é a mesma coisa dela trocar um pudim de doce de leite por um pudim de jiló. E aí sabe o que muitos fazem quando querem comer isso? Vamos experimentar, depois a gente vê, né? Amanhã a gente vê o que acontece. Amado, você não está entendendo? Pode não existir mais amanhã. Pode não existir. Em nome de Jesus, diz a palavra do Senhor, lá em Amós, capítulo de número 8, no versículo 11. O profeta Amós, ele vai dizer assim para o povo: eis que vem dias, diz o Senhor Yahvé, que enviarei sobre a terra uma fome muito grande. Não fome de pão, nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Imagina isso, amados. Você viver no mundo que você não consegue descansar, que o espírito não descansa, porque o que dá descanso para a nossa alma é a palavra de Deus. Imagina você não conseguir descansar o espírito. Imagina você viver num lugar onde o espírito vive atribulado, ele não se alimenta. E vai chegar esse tempo, amados, que você não vai conseguir provar mais que o Senhor é bom. Vai haver fome de Deus. Você vai encontrar, igual nós encontramos nos dias de hoje, muita coisa, amados. Só que você não vai conseguir encontrar Deus nela. Você não vai conseguir encontrar. Esse dia está chegando. O dia em que você vai entrar na casa de Deus e não vai encontrar mais Deus ali dentro. Tem muitos lugares que já estão assim. Acabou Deus, não tem mais nada para Deus. Tudo que se fala no gabinete é para trazer bênção para você. Não te ensina a cultuar Ele, a adorar a Deus. Por isso que tem uma fraqueza espiritual tão grande, porque o povo aprendeu a ir para a igreja, mas não aprendeu a adorar a Deus, a se envolver com Deus, a sentir Deus, a chegar perto de Deus. Está chegando esse tempo, amados, que não vai ter mais tempo. Hoje você encontra muita coisa voltada para todos os lados, amados. Vamos ter estratégia para trazer o jovem para a igreja, mas cadê trazer o jovem para Deus? É a palavra, a única coisa que pode trazer uma pessoa, o pecador, ao arrependimento, é a palavra de Deus, amado. E eu vou te dizer mais ainda, hoje Deus, Ele quer, amado, reconciliar com o seu povo. Mas a pergunta é, você que está aqui, quer se reconciliar com Deus? Você quer hoje voltar a ser servo somente de Deus? Não é, eu sou igreja, não. Eu sou do Senhor. Eu sou a placa da igreja, não. Eu sou do Senhor. É isso que Deus Ele quer. Ele quer que o ministério saia de cena e Ele seja o dono da igreja, Ele que seja o pastor da igreja. Você quer se reconciliar com Deus? Isaías 55, 6, ele vai dizer aqui, amado. Isaías 55, 6. Isaías, em um tom profético, ele vai deixar muito claro isso. Diz aqui: buscai o Senhor
enquanto se pode achar. Ou seja, vai haver um tempo que você não vai conseguir achar mais a Deus. Você não vai conseguir. E esse tempo está chegando. Esse tempo está muito próximo. Você não vai achar mais a Deus. Não vai adiantar buscar. Vai chegar um tempo que quem estiver pecando, para pecar à vontade, peca mais. Porque não vai haver mais reconciliação. Quem estiver em cima de um telhado, a pessoa está falando, desce daí que você vai cair, o tombo é grande, você está brincando, você está se mostrando, você está fazendo tudo errado, desce! Aí a pessoa não desce, vai chegar um tempo que vai falar, pode ficar. A queda é sua, não dá mais tempo. Buscai ao Senhor enquanto você pode achar, igreja. Aproveita que Deus ele está aqui hoje. Aproveita enquanto Ele está perto de você, enquanto Ele quer essa reconciliação. Diz aqui no versículo de número 7 o seguinte: deixe o perverso seu caminho. Você está no caminho perverso, mal, hoje aqui, não importa. Do jeito que você estiver aqui, pastor, eu estou todo sujo de lama. A lama do pecado está até os meus olhos. Não tem problema. Diz aqui, ó, deixe o perverso o seu caminho. Hoje Deus ele quer reconciliar. Mas você precisa deixar esse caminho. E ele diz aqui, o iníquo, os seus pensamentos. Aquele que vive pecando pela mente, repetidamente, aquele que sempre comete os mesmos pecados, tem que deixar os pensamentos hoje. E diz aqui, converta-se ao Senhor, muda de direção, converta-se a Deus, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Volte hoje a andar com Deus, somente com Ele. Amados, eu até falava com os irmãos, Deus, amados, Ele não está satisfeito com o que Ele tem visto na terra. Eu falava aqui na sexta-feira aos irmãos da igreja de um sonho que eu tive na segunda-feira passada acerca do juízo de Deus. E preste atenção nisso. Eu tive um sonho e eu não sou adepto de ficar contando sonhos em altar, por causa que eu preciso de uma autorização de Deus para isso. Sabe por quê? Porque eu sei muito bem o que está escrito lá em Jeremias 29, de um monte de gente que fica dizendo que tem sonho, que tem sonho, que tem sonho, e na verdade não é sonho de Deus. Mas, amados, é igual eu disse para vocês, tem uma semana que eu não consigo dormir direito. Eu durmo 1 hora, minha esposa passa luta comigo lá, por causa que vira na cama, levanta, sai. E esse sonho, desde esse dia, Deus tem me perturbado, porque eu via a igreja reunida numa casa, e eu creio que seja o nosso ministério, porque os obreiros estavam ali. E nesse sonho, amados, eu via descer do céu, você sabe aquele clarão do relâmpago, aquele prateado do relâmpago? Descendo do céu e cravando na terra. E quando aquele relâmpago ele cravou na terra, ele era muito largo. Ele devia ter mais de 2 quilômetros de extensão. E aonde ele vinha na terra, ele vinha levantando, destruindo casa, destruindo lar, destruindo empresa, destruindo pessoas, destruindo hospitais. O que tinha na frente era destruído. E eu me lembro que nós estávamos numa casa e quando nós olhávamos para fora, esse relâmpago ele vinha em nossa direção. E algumas pessoas que estavam dentro da casa até falaram assim, eu vou correr porque eu vou pegar meu carro. Olha o coração da pessoa, nos bens, olha. Eu vou correr que eu tenho que pegar meu carro por causa que senão vai destruir. E eu falava, não corre, porque não dá mais tempo. Não dá tempo de correr. E aí,
Nós ficamos dentro daquela casa e, para a honra e glória do Senhor, quando aquele relâmpago ele chegou perto da casa, ele se desviou, deu a volta na casa, derrubou a parede de trás, que de modo que ele vinha de frente, é como se essa parede tivesse caído, e ele continuou indo, destruindo tudo. E nós olhávamos em direção ao relâmpago passando e arrebentando com toda a terra. Eu falava com os irmãos que eu vi Deus com uma caneta na mão assim, com a caneta segurada com ela para baixo, sobre o globo terrestre, fazendo assim, ó. E aonde Deus ele riscava aquele relâmpago, aquele raio, não sei, ele vinha destruindo tudo, amados. E eu falava com Deus, Senhor, por que nós não fomos destruídos? E Deus ele falou, porque vocês estão no caminho certo. Mas amados, desde esse dia Deus ele fala assim comigo, junta o rebanho, junta. Liga para quem está longe, liga para quem está afastado e fala para eles que não vai dar tempo. Pode ser que amanhã não tenha mais culto, não tenha mais oportunidade. Jesus ele está voltando. E Deus ele te trouxe aqui, meu irmão, minha irmã, para dizer isso para você. Não vai dar mais tempo. O mundo está todo desregulado, as coisas estão todas desreguladas. Deus está no controle. Mas Deus ele é fiel, ele não vai deixar a igreja dele aqui nessa terra, não. Então, em nome de Jesus, diante de Deus, como amigo, por favor, meu irmão, por favor mesmo, diante de Deus com o coração apertado, eu falo isso com você, se você está com a vida errada, se você está longe do Senhor, se você não entregou a vida para Jesus, entrega. Não vai dar tempo, é muito rápido, a destruição é muito grande. A Bíblia diz que horrenda coisa é quem ficar para trás. Para quem ficar para trás vai ser o pior que pode acontecer na vida de alguém. Então, em nome de Jesus, eu como teu amigo e como teu pastor, eu digo, por favor, amados, em nome de Jesus, se você está vacilando com Deus, é hora de consertar. Eu sei que tem dificuldades para você vencer o pecado, você tem problemas na sua casa, mas o rei Asa, ele foi confiar em médico, amados, e morreu doente. Deixou de confiar em Deus. A Bíblia ela fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Você fica aí se matando de trabalhar, não tem tempo para Deus, não tem tempo para o Senhor. Aí sabe o que acontece? Você vive passando mal, você vive perturbado, você não dorme direito, você não descansa. Mas sabe por quê? Por causa que Deus, ele não pode ser trocado, amados. Em nome de Jesus, é tempo de voltar a ser o povo de Deus, amados. Porque a igreja do Senhor, ela vai subir. Não é a igreja que faz muito barulho. É igual eu falava com o Clebson outro dia no meu escritório. Tem muita igreja que é trovão sem chuva. Faz barulho, mas não tem poder. Porque Deus não está nisso. Deus ele não está naquele vento impetuoso que saía da caverna de Elias. Ele está no que o povo busca dentro da casa dele. Então, em nome de Jesus, com toda a humildade do meu coração, não quero que você fique ofendido com isso, mas é isso que Deus ele pediu para dizer para todos vocês. Hoje, antes de nós participarmos da Santa Ceia, é um dia tão propício para você repensar, não é verdade? Então, vamos ficar de pé toda a igreja? Fica de pé. Amados, vou fazer uma pergunta aqui. E se você aceitar, é igual o Isaías ele disse, olha, busca o Senhor enquanto você pode achar. Preste atenção todos aqui.
Pastor, eu preciso de Deus na minha vida, eu preciso me reconciliar com Deus. Eu estou longe dos caminhos do Senhor, eu não estou buscando a Deus da maneira que eu devia, eu tenho andado muito desanimado, eu tenho andado perdido, eu não tenho força, tem dia para buscar a Deus, eu não tenho força para orar. Se você está assim, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Que você tem que se reconciliar com Deus. Você precisa, não vai dar mais tempo. Vai ter dias que não terá mais tempo. Vem mesmo, mas vem depressa, igual Zaqueu. Desce depressa da figueira. Vai chegar o dia que não tem mais tempo, é a oportunidade de Deus, amados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso não é para você ficar com vergonha, não. Vergonha vai ser naquele dia, você procurando a igreja subiu e você ficou para trás. Pastor, eu não estou conseguindo. Parece que tem um obstáculo na minha vida que me impede de buscar Deus. Ou talvez você diz assim, pastor, eu ainda peco, mas eu quero ter uma vida diferente com Deus. Vem na frente aqui também. Vem na frente. Sabe por quê? Porque Deus ele pode mudar a tua vida completamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não vai ter tempo, amados. Nem de pedir perdão. Não dá tempo. É muito rápido. A Bíblia diz que é um abrir e fechar de olhos. É um abrir e fechar de olhos, amados. Eu não quero que você fique para trás. Deus também não quer. Ele não quer que o povo que ele amou tanto, que deu o filho dele para morrer por nós, perca a sua salvação. Deixa o ímpio, os maus caminhos e se converta a Deus. Dá tempo ainda. Dá tempo, amados. É melhor você hoje chorar pedindo perdão do que amanhã você chorar porque perdeu a salvação. Ô Senhor, Deus ele quer reconciliar, ele quer te abraçar, meu irmão. Ele quer pegar e te chamar de filho. Ele tem um lugar preparado. Eu digo sempre aqui, nós temos uma cidade que foi preparada para ser povoada pelo povo de Deus. E não é possível que esse mundo, ele vai prender você. Deus ele é contigo. Ele ama o povo dele, ele ama a igreja dele, ele ama o povo dele. Jesus não morreu em vão. Ele não ressuscitou em vão. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, põe a mão na altura do teu coração. Eu não sei o que se passa na tua vida, mas o nosso Deus, ele sabe. Ele sabe o quanto está difícil, ele sabe o quanto está pesado, o quanto você tem clamado, o quanto você tem pedido a Deus uma mudança, uma transformação. O quanto você sofre quando peca, o quanto você se sente incapaz quando não consegue estar na presença de Deus. Meu irmão, a palavra de Deus ela diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não deixe os levantes de Satanás te afastar de Deus. Não deixe. Não deixe. E eu vou te dizer uma coisa. Deus está permitindo tudo isso acontecer para ver se você levantava a cabeça. Para entender que Ele espera o teu olhar para cima. De onde virá o teu socorro? Não é do agiota, meu irmão. Não é do governador, não é do prefeito. Porque todos esses não estão nem aí para você. O teu socorro mesmo só pode vir de Deus. A igreja confia em Deus.
A igreja primitiva confiava em Deus. A igreja contemporânea confiou no Senhor. Um dia Policarpo foi lançado na fogueira. Ele falou: pode, se você não negar a Cristo, você vai ser queimado. Ele disse: Jesus nunca fez nenhum mal para mim. Jesus nunca me prejudicou em nada. Como que eu posso falar mal daquele que nunca me prejudicou? A fogueira, ela pode matar os ossos e a minha carne, mas eu vou entrar na glória, no gozo do meu Senhor. Deixa eu orar por você. Você que está aqui diante do altar, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, neste momento, a minha vida eu entrego em tuas mãos. Senhor meu Deus, me perdoa pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros. Pai amado, nesta manhã eu te peço, me perdoe por ter tirado os meus olhos da tua vontade e do teu querer. Meu Deus, as decepções que eu sofri com o homem, com a igreja, elas não podem ser capazes de me afastar de ti. Por isso, Senhor meu Deus, me faça uma nova criatura, renovada, reconciliada, salva pelo sacrifício que há em Jesus Cristo, o meu Salvador. Eu creio que o meu nome permanecerá escrito no livro da vida, para que eu entre diante de ti, na tua presença, naquele grande dia, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Vai falando com Deus. Fala com Deus, você mesmo. Fala com Deus. Eu quero orar por todos vocês, pela igreja. Você que está no teu lugar, você está firme. Glória a Deus pela tua vida. Mas cuida para não ser o caído de amanhã, amado. Cuide, porque a asa estava de pé também. Fala com Deus. Pai querido e Deus amado, santo é o teu nome, Pai. Meu Deus, que oportunidade que o Senhor nos deu nessa manhã, Pai, de voltar o nosso coração para ti, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor, olhe para cada vida que está aqui diante do teu altar. Meu Deus, essa pessoa não veio aqui na frente se confessar ao pastor da igreja. Essa pessoa não está aqui na frente adorando homens, imagens, não. Meu Deus, nós adoramos a ti, nós nos rendemos a ti, Pai. Porque, meu Deus, sem ti não haverá vida, porque o Senhor é o autor da própria vida, Pai. Sem ti, meu Pai, não adianta. O médico não tem poder se o Senhor não der a última palavra. Meu Deus, a economia fracassará se o Senhor cerrar os céus. Mas, meu Deus, aqueles que confiam em ti renovarão as suas forças. Então renova esse povo, Senhor. Renova a tua igreja aqui na terra. Renova aqueles que amam ao Senhor. Meu Deus, nos perdoe, Pai, se os nossos olhos não estavam em ti. Meu Deus, em nome de Jesus, vem de encontro à vida desse que pede perdão, Pai, que errou uma boa parte da sua vida, mas hoje, meu Deus,
Essa pessoa ela está tendo o maior acerto que uma pessoa pode ter, que é aproveitar a oportunidade que vem do alto. Porque eu creio, Senhor, eu creio que hoje vidas estão mudando, casas estão mudando, famílias estão mudando. Meu Deus, depressões estão sendo arrancadas. Eu creio, Senhor, que hoje a aliança com o Senhor foi renovada, Pai. Primeiramente na oração, na comunhão. Abençoa o teu povo, Pai. Nos dê, meu Deus, o que precisamos. Nos dê, meu Deus, aquilo que necessitamos. Nos dê a tua presença, Pai. Nos dê a tua paz. Meu Deus, pessoas aqui, meu Pai, estão sendo curadas agora. Agora. O Senhor está arrancando doenças, meu Pai, que estão na vida dessa pessoa há anos. O Senhor, meu Deus, está amassando a caixa do remédio, porque o Senhor está dando saúde. Meu Deus, o Senhor está acabando, meu Pai, com a depressão, com a insônia, com esse desejo de morte, de suicídio. Meu Deus, o Senhor está aniquilando, porque, meu Pai, a tua igreja, ela precisa de ti, Senhor. Urianderei, alá, souri, andanaia. Se nós tivermos a tua presença, oh, alá, baixê, de balas. Oh, rebalaba, suriandere, balaba, sore, de cai. E alá, baixia, da, soraba, conai, alá. Oh, glarabalabas. Alabaxei, alás. Oh, Deus, soberano, maravilhoso. Obrigado, Deus. Aleluia. Nós cremos em ti, Senhor. Receba, meu irmão, na tua vida a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor.